Eu elenquei 5 dificuldades. Boa noite, seja bem-vinda, viu? 5 dificuldades que nós enfrentamos na hora de definir os nossos sonhos, não é? Os nossos sonhos, os nossos desejos. E é disso que a gente vai falar. Eu não gosto muito de criar suspense, nem ficar enrolando, então eu já vou direto ao assunto. Sejam bem-vindas, depois vai ficar gravado para quem quiser ver depois, mas é disso que a gente vai falar. 5 dificuldades que nós enfrentamos na hora de definir os nossos sonhos e alcançar os nossos objetivos, os nossos desejos, né? Então, eu quero falar aqui também hoje da importância para quem busca realizar seus sonhos usando o Ho'oponopono. Como que o Ho'oponopono pode ajudar a nós, para que a gente tenha os nossos sonhos, os nossos desejos realizados. E aqui eu não estou falando de soluções mágicas, tá? Eu não vou falar de soluções mágicas. Justamente a gente vai falar das dificuldades e depois eu vou falar das soluções também. Então, uma coisa importante se você tem sonhos, a primeira coisa que a gente precisa pensar, né? Se você tem o sonho, quem está aqui tem sonho, tem desejo de alguma coisa? Porque se você não tem isso muito fresco na tua cabeça, é preciso olhar para isso. E desejo e sonho do que eu estou falando, não importa o tamanho, não importa qual é, não importa se é um carro, não importa se é um celular, não importa se é um apartamento, não importa se você vê o seu filho casado, a sua filha casada, ter um neto. Tem gente que tem esses desejos, né? Então, a gente precisa ter isso muito fresco na nossa cabeça. E por quê? Porque quando a gente não tem sonho, imagina só, quando a gente não tem sonho, isso traz um impacto muito grande emocional em uma pessoa, tá? Quando a gente não tem objetivo para alcançar, quando a gente não tem um propósito para a gente seguir, né? O que acontece? A gente se sente perdido, a gente se sente sem direção. Você não sabe nem para que você acorda de manhã. Você fica totalmente sem rumo, sem sentido na vida, sem propósito. Então, por isso que é importante ter os sonhos, né? Aqui nos meus trabalhos, teve uma época que eu estava atendendo uma empresa e eu fazia entrevista com as candidatas e eu perguntava, qual é o seu sonho? E muitos falavam, nunca parei para pensar em sonho, não dá tempo. Eu estou cheia de conta para pagar. Eu estou cheia de problema aqui, não tem essa história de sonho. Mas o sonho, eu estou chamando de sonho, que eu também posso chamar de um desejo, né? Que eu também posso chamar de meta, para que ele serve? Justamente para você ter um sentido, uma direção na vida. Porque senão fica tudo muito perdido. Você acorda de manhã para quê? Só para pagar a conta? E era justamente isso que eu falava para elas. Vocês vão acordar de manhã para trabalhar para quê? Porque se a gente acorda de manhã só para levantar, para pagar a conta, para trabalhar e pagar a conta, e não vê um outro lado, a gente vai se desanimando, né? A gente não tem mais vontade de levantar para ir trabalhar. Chega, por mais que você, de repente, até goste daquilo que você faz, não sei. E se você não gosta, pior ainda, né? Já tem várias pesquisas que falam que muitas pessoas não trabalham com aquilo que gostam. Então, faz ideia, se você não trabalha com aquilo que você gosta, você não tem nem por que levantar de manhã da cama, isso é muito desafiador, isso tem um prazo de validade. Porque você começa a ficar mal, você começa a ficar na segunda-feira, né? Que a gente fala sempre, acaba o Fantástico, começa a dar aquela, né, começa a entardecer no domingo,
já começa a dar aquela sensação ruim de que, ai meu Deus, eu preciso trabalhar segunda-feira. E aí, quando chega na sexta, aí tem aquelas postagens, né? Sextou, onde está todo mundo mais feliz porque saiu ali, não vai trabalhar, né? Muita gente acontece isso. E por que que acontece isso, né? Porque talvez tem inúmeras situações, mas o que eu estou trazendo aqui hoje é justamente sobre os nossos sonhos, as nossas metas e os nossos objetivos. Então, se você acorda de manhã e não sabe nem por que você está levantando, isso tudo fica muito complicado. E aí, numa dessas entrevistas, a menina falou assim: mas então eu posso acordar de manhã e ir trabalhar pensando que eu vou trocar meu celular? Eu falei: claro, se é o seu sonho. Então, as pessoas às vezes não têm nem noção, acham que sonho só pode ser algo magnânimo, algo muito grande. E não, né? É algo para que você realmente tenha direção, sentido na vida e que não seja só pagar as contas, né? E por outro lado também tem relatos de pessoas que têm muito dinheiro, né? Têm muito dinheiro e que também não são felizes. Por quê? Porque o dinheiro é o que menos importa, né? A gente vê muitas pessoas casos de pessoas que se suicidam, que são milionárias, casos de pessoas que estão com depressão, porque são milionárias, né? E por que que isso acontece? Justamente porque talvez não tenham seus desejos muito claros, não tem propósito, né? Inclusive essas pessoas que têm muito dinheiro, que são muito bem-sucedidas, você pode perceber que elas estão sempre ali em causas, né? Fazem ações sociais, muitas fazem, para poder se sentir útil, para poder ter um propósito, né? Imagina só você acordar e ter tudo, né? A gente sempre pensa, acordar e não ter dinheiro, tem que pagar a conta, mas e ao contrário? Você acordar e poder ter tudo. Você também tem que ter sonhos, mesmo tendo dinheiro, tá? Então, não se trata de dinheiro, como eu falei, se trata dos nossos sonhos. Só um minutinho. Eu preciso ir falando e tomando água, senão a voz vai sumindo. Então, olha só, o que que a ausência do sonho pode trazer para mim? Tudo isso que eu acabei de falar, baixa autoestima, porque vem junto, né, nesse pacote, te leva a uma desesperança, falta de motivação, baixa autoestima, tudo isso, né? Quando a gente fica ali parado, estagnado, sem perspectiva realmente de estar crescendo, isso vai contra a nossa natureza, tá? E a gente isso pode levar também à perda da vontade de lutar e buscar as coisas novas para a nossa vida, tá? Impede a gente também de aproveitar oportunidades, enfim. Está muito ligado com a realização pessoal, é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Mas afinal, André, quais são as dificuldades que você falou, 5 dificuldades que nós enfrentamos para alcançar os objetivos? É disso que eu quero saber, né? Então, é isso que eu vou falar para vocês aqui. Eu elenquei essas 5, tá? E a primeira que eu vou falar para vocês é a seguinte: a falta de clareza. Muitas pessoas têm dificuldade em definir, como eu falei, esse caso da menina do celular, o que elas desejam, tá? Muitas pessoas têm essa dificuldade, eu nem sei o que eu desejo tanta coisa que eu não sei nem por onde começar, ou então eu não tenho nem ideia do que eu desejo, né? Porque vai encontrando barreiras, bloqueios. Então, algumas pessoas têm algumas coisas mais vagas, não têm certeza realmente daquilo que quer, e nessa hora eu sempre tenho uma comparação que eu faço. Quando a gente vai num restaurante, quando a gente vai lá no restaurante, a gente senta lá e chama o garçom, ou ele vem e você fala, ele pergunta o que você vai comer. E você fala, eu não sei. E ele não vai poder trazer, né? Então, assim,
Então, o que que acontece? Quando o universo não entende aquilo que você quer, ele não vai trazer. É a mesma coisa. Então, enquanto você não definir ali o seu pedido para o garçom, enquanto você não definir, olha, eu quero esse prato aqui de estrogonofe e tal, tal, tal. Você tem que ser clara, você tem que mostrar, ó, eu quero esse aqui. Ele vai entender, ele vai esperar um pouquinho, vai lá, busca e traz. Ok. Não pense que é diferente com os nossos sonhos, é a mesma coisa. A gente precisa informar, a gente precisa se conectar a esse sonho. Não é à toa que quando você vai, muitas vezes, trocar de carro, você encontra lá nas concessionárias o carro que você quer ali prontinho para você dar uma volta. Não é à toa aquilo. Por quê? Porque quanto mais você está conectada ali, sabendo, não, é esse carro aqui que eu quero. É esse carro aqui. Você senta ali, você sente o carro, você anda com o carro, você faz o test drive, né? Então você tem certeza, você começa a ter mais certeza. Então é preciso estar em contato com o seu sonho, ter clareza qual é o meu sonho, tá? Para quê? Para que você não esbarre nessa dificuldade que eu estou falando. Então, essa analogia que eu faço do garçom, eu acho legal porque a gente consegue entender, poxa, realmente, se eu não sei, Uber também, a gente pode falar. Se você entra no Uber e não fala ou não digita lá para onde você quer ir, você não vai, tá? Então, isso, quando você não tem a clareza, vai se tornando uma coisa mais difícil de você acessar, tá? Se é algo que você pensa só de vez em quando, então você quer ali, sei lá, vamos usar o carro de novo. Eu quero trocar de carro, o meu sonho é ter aquele carro. Mas eu não penso naquele carro, eu nem lembro daquele, só lembro de vez em quando ele passa na minha frente, né? Ou quando esse assunto vem à tona. Então você não está conectada. Então não é um sonho, não é algo que está ali, não é algo que está ali muito latente na tua vida. Então, uma dica que eu quero deixar aqui hoje é: quando alguém te pergunta qual é o seu sonho, se não sair até 5 segundos, tem que estar na ponta da língua. Você precisa rever. Qual é o seu sonho? Pá, você já sabe. Por quê? Porque isso está ali, está na tua mente o tempo todo. Você está o tempo todo olhando para o teu sonho, para a tua meta, para o teu objetivo. André, mas como é que eu descubro? Como é que eu descubro qual é o meu sonho? Uma das formas, você já deve imaginar que eu vou falar, que é fazendo o Ho'oponopono. Por quê? Fazendo o Ho'oponopono, você vai limpando as suas crenças, as ideias, elas vão chegando na sua mente, né? E quando a gente tem alguém para orientar, para estar ali com você, te dar a mão, né? Alguém ali que esteja conectada com isso, fica muito mais fácil, fica muito mais claro, tá? E quando eu falo em ter alguém, não é a sua mãe, não é a sua tia, não é alguém que está ali. Às vezes precisa ser alguém que não está ali no teu meio, né? Porque olha só, eu atendo clientes, eu atendo pessoas, mulheres, aqui com as terapias, com as mentorias, e às vezes o que que acontece? Antes delas chegarem aqui na mentoria, eu pergunto com quem que você dividia essa sua dificuldade, esse seu desejo? E muitas falavam: ah, eu dividia com a minha mãe, com a minha tia, com a minha filha, enfim. E o que que acaba acontecendo? Às vezes você tem um sonho, sei lá, um sonho ousado, e a sua mãe, ela quer o quê? O que que a mãe quer? O que que a mãe faz com o filho? A mãe quer sempre proteger o filho, tá? E nessa de proteger, muitas vezes, essa é uma reclamação que tem muito aqui nos meus atendimentos, na ânsia de proteger o filho, o que que acontece? Essa pessoa não vai te animar, entendeu? Você não vai se jogar. Você vai pedir opinião para ela, de repente ela vai falar assim: ah, melhor você não fazer isso, não. Sabe? Você pensa assim: poxa, meu sonho é ter uma loja de bolos, uma confeitaria.
E aí você vai e pergunta, mãe, o que você acha de eu abrir uma confeitaria? Se a sua mãe é uma pessoa insegura, ou se aquela pessoa com quem você foi se consultar, enfim, pedir um conselho, é uma pessoa insegura, que não tem a mesma gana que você para fazer as coisas, ela não vai te animar. Ao contrário, você vai ficar mais insegura, mais na dúvida, e às vezes não vai realizar o seu sonho. Por que isso acontece? E eu falei aqui da mãe, porque a mãe quer proteger. Então a mãe, ela vai falar, não, vai que ela assim, vai entrar em dívida, vai que isso não dá certo, vai que não sei o quê. Você acaba não entrando ali em contato com o seu sonho e você fala, tá bom, então eu vou lá voltar a trabalhar ali no meu trabalho registrado, que já é seguro, e passa, às vezes, a vida inteira infeliz, né? E aqui eu só estou trazendo um ponto, tá? Não é muito generalizado isso que eu estou falando, eu sei, mas eu trago essas informações com base nos atendimentos que eu faço aqui, né? Então, a ânsia da mãe de proteger acaba não ajudando você, às vezes, a realizar o teu sonho, e é por isso que você, às vezes, precisa ter uma outra pessoa de fora que vai lá, que te anima, que não esteja conectada emocionalmente com isso, entende? Vocês estão entendendo, gente? Estou falando muito rápido. Eu fico falando aqui, não sei se estão. Mas, enfim, eu gosto do Zoom quando tem as salas que a gente entra, vê as pessoas. Aqui eu fico falando, olhando para mim. Deixa eu ver se isso aqui está funcionando. Acho que está. Então, vamos lá. Qual que é a segunda dificuldade que a gente enfrenta para poder realizar os nossos sonhos, tá? Então, uma que eu falei, que eu acabei de falar, foi essa, a falta de clareza. A falta de clareza, e quando você vai, às vezes, buscar ajuda, acontece isso tudo que eu acabei de falar. Qual é o segundo? O segundo é justamente a falta da motivação. Mesmo, às vezes, a pessoa que tem um objetivo claro, ela pode ser difícil manter essa motivação para trabalhar em direção a esse objetivo. Então, eu quero muito isso, mas aí, durante a semana, eu tenho conta para pagar. Aí, durante a semana, aconteceu alguma coisa com o meu filho. Eu preciso ir no mercado, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso emagrecer, eu preciso ir na academia, eu preciso. E, no fim das contas, o que acontece? O nosso sonho, ele vai se dissolvendo, porque você não tem nem motivação. Você não tem motivação, você não tem ânimo, porque você vai se distraindo com outras coisas. E aí, faz o quê, Andréa? Além disso que você já falou, estar em contato com alguém, você vai renovando as suas forças. E aonde eu renovo as forças? Onde a gente renova as nossas forças? Com o Criador, todos os dias. Com o divino, todos os dias. É daí a fonte. Ah, André, você vai pregar alguma coisa aqui agora? Não, não. Mas a gente precisa entender, e o Ho'oponopono traz esse entendimento de que existe uma força maior que comanda todo esse universo. Então, aonde é a fonte inesgotável para tudo que a gente precisa de motivação? É justamente no Criador. E o Ho'oponopono, ele te conecta com o Criador, porque você vai precisar entrar em contato com o perdão. Eu sinto muito. Me perdoe, reconhecer, né, que eu sinto muito, eu não sabia. Me perdoe, então você vai ter que entrar em contato com o perdão. Eu te amo, sou grata, entrar em contato com o amor e com a gratidão, né? Então, tudo isso, quando eu falo Ho'oponopono, não é só 4 frases. Ele é um estilo de vida, ele é tanta coisa. Desde 2020 eu venho mantendo postagens, agora nem tanto, porque eu tenho outras demandas, mas eu passei praticamente 2020 inteiro, 2021 inteiro, trazendo conteúdos ali escritos, né? De Ho'oponopono, e tem muito mais. Tem coisas que a gente nem coloca ali, porque precisa de um entendimento, tá? O Ho'oponopono, ele requer entendimento, não é só falar as 4 frases, né?
e ele é muito rico. Então, já me perdi aqui. Da motivação, né? Então é isso, você vai renovar a tua força no Criador para você se manter motivada. Só daí já é uma motivação e tanto. E o que acontece? Por que às vezes a gente se desmotiva também? Porque às vezes a gente pensa em algo muito grande e aí a sua mente fala: não, mas você não é capaz de alcançar isso. Se você disser assim, eu quero uma casa que custa 1 milhão. Esse é o meu sonho. Eu tenho um sonho de comprar uma casa de 1 milhão. Aí você para e olha para a sua realidade. E vamos supor que você que sonha em ter aí essa casa de 1 milhão, você mora de aluguel. Olha só. Então, a sua mente sabe que isso não está tão perto, isso não está tão fácil. O que acontece? Você vai se desanimando, porque parece que você está viajando, parece que você está sonhando sozinha, que você é uma tonta. É isso que vem na nossa mente. Até parece que eu vou conseguir uma casa de 1 milhão. Não é assim? Então, e aqui eu estou dando exemplo de casa de 1 milhão, mas pode ser outra coisa, tá? A nossa mente, ela não acredita, ela sabe que isso tá distante muitas vezes. Ou não, né? E aí, o que acontece? A sua mente, sabendo disso, ela vai te sabotando. Ela não para pensar, peraí, não, eu vou arrumar uma estratégia e eu vou conseguir. Alguém na face da Terra já conseguiu ter uma casa de 1 milhão? Já. Ah, então é possível ter também. Aí o que acontece? A gente precisa olhar o seguinte: o que eu posso fazer para ter essa casa de 1 milhão? E aí você adequa aí na sua realidade. Ah, primeiro eu preciso, se eu moro de aluguel e quero uma casa de 1 milhão, então pera um pouquinho, eu vou primeiro negociar o meu aluguel, vai sobrar mais dinheiro, eu vou comprar um imóvel menor. Aí eu começo lá de uma kitnet. Da kitnet eu vou subindo, eu vou subindo. Então, vai demorar? Não sei, mas você pode sim. Vai depender da estratégia que você vai usar, vai depender do quanto você tem de intensidade nesse sonho. Não é que você vai dormir e você vai dormir, fez Ho'oponopono, vai acordar, fazer Ho'oponopono, pronto, a mágica aconteceu. Não é assim. Não é assim. Muitas vezes o Ho'oponopono é mágico, sim. Muitas vezes ele faz coisas, a ajuda do Ho'oponopono é maravilhosa. Eu tenho clientes, eu tenho relatos da última mentoria que eu fiz agora, onde a menina vendeu a casa, chegou e falou assim, eu queria vender uma casa, será que o Ho'oponopono pode me ajudar? Estou com um problema ali, não consigo destravar a venda de um imóvel, eu preciso vender esse imóvel. Eu peguei e passei para ela o protocolo. Falei, você faz isso aqui. Ela fez. No dia seguinte, ela vendeu a casa. Então, é o quanto ela quis, o quanto ela se dedicou, o quanto aquilo estava latente. Ela realizou o sonho, que era vender a casa para fazer uma outra coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa mente para não sabotar, nossa mente não sabotar os nossos sonhos, tá certo? Espera aí só um pouquinho. Então, gente, esse foi o segundo, né, que eu falei. A segunda dificuldade que a gente enfrenta. E a terceira? A terceira dificuldade é justamente mudar os nossos hábitos, tá? Então, muitos desejos que a gente tem exigem, pedem que nós façamos mudanças nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos, tá? Isso pode ser difícil para algumas pessoas, né? Em algumas situações, porque esses hábitos, muitas vezes, eles estão muito enraizados há muito tempo, tá? Então, o que acontece? Às vezes você tem lá, eu tenho um desejo de emagrecer, meu sonho é ter um corpo magro, menos 30 quilos.
tá? Eu sou uma pessoa que quero isso, mas o que que acontece? Desde criança, quando dá 4 da tarde, é hora do café. E não é só hora do café, é hora do café com bolo. Isso tá tão enraizado, porque lá desde sei lá quanto tempo atrás, eu faço isso, 4 horas da tarde, tenho café, que você nem percebe que você cai numa armadilha do seu próprio inconsciente. Por quê? Porque sua consciência sabe, não, peraí, eu não posso comer bolo. Mas o quem manda é o seu inconsciente. E aí você vai caindo nessa armadilha, que toda tarde, às 4 da tarde, você toma café com bolo. Então, às vezes é muito difícil mudar hábito. As pessoas falam assim, mas é falta de... não tem força de vontade. Gente, às vezes não é isso que não tem força de vontade. Tem muita vontade, mas às vezes isso está tão enraizado, isso está tão ali agarrado na mente da pessoa que fica difícil mudar algum hábito, né? Quem fuma também é um hábito difícil de largar, né? A pessoa nem sabe mais por que fuma, né? Mas sabe que não consegue parar de fumar. E aqui é um outro exemplo. Então, isso também é uma dificuldade que a gente enfrenta na hora de alcançar os nossos desejos. Tá certo? E aí? Você falou que ia falar 5, você falou 3. A quarta, falta de recursos. Falta de recursos também impede você de alcançar os seus desejos, certo? Que recursos? Recursos pode ser tempo, pode ser dinheiro, né? A falta de tempo, por exemplo, ela leva a gente para uma sensação de sobrecarga, de estresse, de frustração, né? E a falta de dinheiro limita muito a gente, não é assim? O dinheiro, ele limita, você não ter ali o dinheiro, isso também limita. Limita até a nossa qualidade de vida, porque você come qualquer coisa, você toma qualquer coisa. Então, a falta de recursos, e não só o dinheiro, como eu acabei de falar, mas tempo também, é algo complicado que acaba impedindo a gente de alcançar os nossos desejos, né? A falta de dinheiro faz você querer correr atrás do dinheiro. E aí você também não tem o tempo para descansar, para relaxar, para cuidar de você, sabe? Para fazer uma viagem. Por quê? Porque você merece. Porque você trabalha, você merece ter um dia de descanso, viagem. Só que você está ali tão sem recursos que você acaba entrando nesse ciclo. E isso também faz o quê? Leva você para problema de saúde, saúde física, saúde mental, ansiedade, tudo isso, né? Então, é importante a gente aprender a gerenciar o nosso tempo, fazer escolhas realmente que sejam inteligentes, né? E definir prioridades, tá? Então, aí quando você administra bem esses seus recursos financeiros, de tempo, sei lá, você já está indo em direção ao que você quer. Quando você tem isso alinhado, você vai administrando melhor o seu tempo, o seu dinheiro. Você está ali com esses recursos e isso, como é que administra isso, tá? Não é de um dia para o outro e não é sozinha, tá? E aí, quando você consegue fazer esse alinhamento, isso já vai te colocar em direção aos seus desejos, tá certo? Que mais? Qual é a outra dificuldade, que é a última, né? Eu falei que eu ia falar 5, então eu falei 4. Essa é a quinta que eu vou falar agora. Qual é a quinta dificuldade que a gente enfrenta na hora de definir, alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos? Eu já meio que até falei, que é a autossabotagem. A autossabotagem, sem perceber, né? Você vai colocando ali pensamentos negativos sobre você mesmo. Falta de confiança nas suas habilidades ali, o medo de você às vezes fracassar. Então você se sabota sem perceber. E aí sobre isso eu quero até falar de uma cliente minha essa semana que eu atendi,
que olha só, ela chegou falando assim: olha, eu preciso de ajuda porque eu estou procrastinando. Eu estou procrastinando muito aqui para fazer um trabalho, e olha só, gente, quando a gente não tem a clareza, o que, que aconteceu? No final do atendimento, nós chegamos à conclusão, ela chegou a essa conclusão junto comigo aqui, que não era que não era procrastinação, mas que por trás da procrastinação tinha ali um medo embutido. Então, o que, que ela precisava fazer? Ela precisava, só para vocês entenderem e ficar mais claro, ela trabalha com cadastro de pessoas. Então, quanto mais pessoas ela cadastra, quanto mais pessoas ela cadastra ali no movimento que ela faz, mais dinheiro vai entrando para ela, né? Que essas pessoas compram e vão gerando dinheiro ali, vendas, enfim. Então, quanto mais ela cadastra, esse movimento acontece. O que, que aconteceu? Ela teve uma demanda muito grande de cadastros, ou seja, ela teve uma demanda de dinheiro. Chegou num ponto que ela parou de fazer cadastro, simplesmente porque ela tinha que fazer o cadastro, porque esse cadastro ela faz ali com a pessoa, junto com a pessoa, pela online, mas ela adiava. Então, assim, chegava na hora da cliente, da pessoa fazer o cadastro, ela falava assim: ah, mas é que hoje agora eu não posso. E ela ficava dando desculpa. Olha, a semana que vem a gente vai fazer o cadastro. E aí você vai falar assim para mim, mas espera um pouquinho, se ela faz o cadastro e ganha dinheiro, por que que ela está procrastinando fazer o tal do cadastro? E aí nós fizemos aqui um trabalho e nós percebemos que no final das contas ela tinha medo. Medo do quê? Medo do sucesso. Medo de ter sucesso. Então, esse é um outro lado que a gente tem que ter muita atenção. Boa noite para quem está chegando agora. Olha só. Então, ela tinha medo, um medo embutido, que vinha disfarçado de procrastinação. Então, o que, que acontecia? Ela não fazia o cadastro, porque ia entrar o sucesso, está ali acontecendo, ela é uma pessoa de sucesso, mas às vezes olha como que a nossa mente sabota as nossas coisas. Às vezes a gente pede algo, poxa Deus, podia ter mais dinheiro, poxa, podia ter mais não sei o quê, podia ter sei lá, o príncipe da minha vida. E aí, quando essas coisas vão acontecendo, você dá um jeito de tirar sem perceber. Isso se chama autossabotagem. Por quê? E claro que cada caso é um caso. No caso dela, que eu peguei aqui de exemplo, o que, que acontecia? O pai era pobre, o pai veio de uma família pobre. Então, inconscientemente, ela não queria ter sucesso para não passar na frente do pai. Então, essas coisas a gente só vai entendendo quando a gente faz esse trabalho de autoconhecimento, né? E aqui eu estou falando um pouco de constelação familiar também, que foi um trabalho que a gente começou a fazer ali. Então, o que, que acontece? O pai é maior que ela, né? Sempre vai ser. O nosso pai sempre vai ser maior que a gente, porque ele veio antes. E ela acabava entrando nesse movimento de que, pera um pouquinho, se eu ficar muito grande, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ficar maior que meu pai. É como se ela estivesse humilhando o pai dela, entende? E aí ela fazia todo esse movimento. Então, para vocês verem como às vezes não é falta de vontade, às vezes não é algo que está no nosso controle, às vezes a gente nem sabe por que, que a gente faz o que a gente faz, né? E aí entra todo o entendimento na terapia, eu faço isso, né? A gente vai ali colocar cada coisa no seu lugar. Ela pode sim ter dinheiro, ela pode sim ter mais dinheiro que o pai dela, ela não precisa carregar essa culpa, né? E aí tem todo um trabalho que é feito com relação a isso. Então, a mente mente, tá? A mente mente. Então, por isso é importante também a gente sempre ter ali muito claro, como eu falei no começo. E outra coisa importante, quando você conseguir algo que você deseja, comemore, comemore. Teve um resultado pequenininho, comemora. Sempre comemora.
eu chamo de micro resultados, porque isso também vai mantendo o quê? A sua motivação. Aí muita gente fala, mas como é que eu não desanimo? Lembra que eu falei? Não desanima porque você está em contato com a fonte. Mas que mais? Quando você anda com pessoas que animam você, que querem as mesmas coisas que você. Então, para isso, a gente precisa olhar em que ambientes você está, aonde que você, com quem você anda conversando, que mesas que você anda sentando, quem é você na mesa que você está sentando, porque todo esse ambiente faz você ir ou não em direção aos seus sonhos, não é? Tudo isso eu falo com mais profundidade dentro da mentoria, enfim. Mas hoje eu quis trazer esse conteúdo para vocês, para que vocês possam sonhar, não caiam nessa roda de achar que eu tenho só que trabalhar e amanhã é feriado, uau, vou descansar. Sim, você merece descansar, mas você tem que estar sempre ali com o seu sonho vibrando em você, tá? Viver sem sonho é muito chato. Eu acho que é muito chato. E até por isso eu agora quero pedir licença. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Ninguém fala nada, ninguém me dá um feedback. Fala quem está aí, por favor, como é que tá? Tá dando para entender? Estou falando muito rápido? Não sei, né? Vamos ver. Acho que está meio atrasado, porque eu estou acompanhando por aqui, está muito. Bom, eu quero pedir licença para vocês para falar um pouquinho. Estou entendendo, que bom. Que bom! Olha só, quero pedir licença para vocês para falar do e-book que eu lancei. Obrigada, Luciana. Do e-book que eu lancei, que são 20 maneiras de acessar os seus desejos usando o Ho'oponopono, tá? E lá dentro tem Ho'oponopono para o emprego, para vender imóvel, esse protocolo que eu falei, tem para você fazer prova, fazer concurso, para você encerrar relacionamento, para afastar pessoa negativa. Gente, são 20 para saúde, que mais? Para relacionamento saudável, reconciliação de irmãos, de pais de irmãos, autocontrole, para diminuir a ansiedade. Então, tem Ho'oponopono ali 20 estratégias para diminuir a raiva também. Então, são 20 estratégias com uma linguagem clara, objetiva, facilidade de aplicação, e você vai pagar um valor super barato que eu tô fazendo esse lançamento, R$19,90. Gente, não só isso, vem dentro também mais 2 e-books, tá? E uma plataforma com meditações para você cuidar da sua frequência. Gente, eu fiz algo assim realmente muito legal, muito incrível, fiquei apaixonada. E você não vai correr risco nenhum se você gastar não, investir os seus R$19,90, porque você não gostar, né? Se você ali realmente não gostar, você pode pedir, a devolução tem garantia de 7 dias. Como que eu recebo isso, tá? Eu vou colocar o link aqui, tá? Eu vou colocar o link aqui nos comentários, porque o Facebook não deixa eu colocar o link para vocês acessarem. Se eu não pagar, nada de link. Então, eu vou colocar aqui nos comentários. Deixa eu ver se eu consigo colocar pelo celular. Só um minuto. E eu vou deixar o link aqui. Não tá. Peraí. Já coloco. Mas o que eu quero falar é o seguinte, gente, até dia 7 amanhã, né? Até amanhã eu coloquei esse preço, tá? Vai chegar no seu e-mail, lá você vai cadastrar um e-mail, esse e-mail vai chegar para você, você vai baixar o e-book, vai ter todo esse material. Andréa, que mais você falou? Vai ter mais 2 e-books que estão lá dentro. Um é a técnica havaiana de reequilíbrio da mente, que foi o primeiro e-book que eu fiz, que lá dentro tem como fazer água solar azul, a oração original do Ho'oponopono, está explicando de um monte de coisas do Ho'oponopono que às vezes quem está iniciando não conhece, tá?
E tem também um guia prático ali do Ho'oponopono em PDF. Esses 2 e-books estão dentro desse outro que eu acabei de falar. E também uma plataforma com vários áudios e frequências de você vai fazer uma autoterapia. Ali tem cura da criança interior, tem frequência para você se sentir mais animada, frequência de paz. Então, tem tudo isso lá dentro. É um material muito rico, tá? Se você tiver interesse, eu vou colocar o link aqui. Esse material você vai clicar lá, vai chegar pela Eduz, tá? Que é uma plataforma segura. Eu tive essa preocupação de colocar a garantia, de colocar numa plataforma segura para justamente você ter toda a segurança na hora da compra, tá? R$19,90, tá? Vou colocar o link aqui e vai chegar no seu e-mail se você adquirir até amanhã. Eu estou fazendo essa promoção, esse valor de lançamento, tá? E quero aproveitar, gente, para agradecer vocês que estiveram aqui, vocês que estão aqui, que ficaram até o final. Agradeço pela participação, pela atenção. E assim, quero terminar dizendo: continue buscando o seu sonho, seja lá, seja qual for o seu sonho, seja o que for, né? Continua buscando os seus sonhos. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas meu marido é totalmente pessimista. Como o Ho'oponopono, consigo mudar isso nele? Ai, que pergunta ótima. Eu vou te responder já essa pergunta. Eu só pôr o link aqui. Olha só, o Ho'oponopono não vai mudar o seu marido. O Ho'oponopono, acho que eu achei o link. Vou colocar aqui. Peraí, que aqui é a equipe de uma mulher só. Então, tem que ser devagar. Olha só, coloquei o link aí, dá uma olhadinha. Depois, se você quiser entrar. O que acontece? Você é muito otimista, seu marido é pessimista. Ok. Tá ali, né? Um complementa o outro. O Ho'oponopono, ele não vai mudar o seu marido. O Ho'oponopono vai mudar você. E conforme você muda, o seu marido sente a sua vibração e muda também. É isso que o Ho'oponopono faz. Entendeu? Então, você vai fazer o Ho'oponopono para você. Luciana. Luciana abençoada. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Fala o nome do marido também. Marido abençoado, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Por quê? O seu marido, assim como você, tem crenças nele, né? Por que ele é otimista? Por que ele é pessimista? Ele tem as crenças dele enraizadas dentro dele. E aí, você fazendo a limpeza com você, isso vai afetar todo o seu campo, isso vai afetar certamente o seu marido. E ele vai começar a ver e vai falar, ué, mas peraí, a Luciana, ela tá diferente, né? Às vezes a gente também precisa fazer movimentos de mudança, né? A gente precisa se perceber, né? A gente precisa olhar para a gente e falar, mas peraí, por que ele é pessimista? E por que eu sou otimista? E por que ele é pessimista? Pessimista. Cada um veio de uma família, cada um veio de um lugar, né? E aí, de repente, ele foi criado de uma forma, você de outra, põe os dois debaixo do mesmo teto, e isso é um desafio e tanto, né? Conviver com pessoas que são diferentes. Mas perceba o seguinte, Luciana, o que você precisa aprender com ele? E o que ele precisa aprender com você? Os relacionamentos de casal são as maiores escolas, né? A gente aprende demais. Eu só estou aqui hoje por conta do meu ex-marido, que me fez passar por situações, ou que, junto comigo, né, me fez passar, junto comigo, passamos por situações onde eu precisei acessar um entendimento para falar, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo, né? E eu percebi que ali, aquela troca que eu tinha com ele me ensinou muito. E hoje eu estou aqui muito por isso, né? Então, não sei se eu respondi sua pergunta de forma clara, mas quando você muda,
o outro naturalmente muda, só que isso é um processo. Isso não é de um dia para o outro. Isso é algo que você precisa ser ali constante. O Ho'oponopono, ele é constante. Do jeito que você acorda e escova os dentes, é do jeito que você acorda e faz o Ho'oponopono. É assim que tem que ser. Não precisa ser pesado. Ah, hoje eu tenho que fazer o Ho'oponopono. Hoje não fiz o Ho'oponopono. O que você faz quando você acorda e não escova os dentes? Você toma café, sei lá, depois você volta e escova. É a mesma coisa. Tem que fazer parte. Eu faço primeiro para mim, mas ele pensa assim, por causa da família, que é assim, mas ao longo do dia, posso fazer mais. Ah, você faz o Ho'oponopono o tempo todo que você quiser. Você não precisa ser escrava de um japamala, você não precisa ser escrava de 108 vezes, tá? Você vai fazendo ao longo do dia, né? Você vai falando. Não sei se você sabe, é um entendimento que eu quase não trago aqui, mas se você só falar a palavra ou deixar a palavra Ho'oponopono escrita na tua vista, ou as frases escritas na tua vista, você já está fazendo o Ho'oponopono, tá? Por que que tem esse negócio de 108 vezes? Porque é um número sagrado, 108, tem várias questões aí. Mas durante o dia você vai fazer naturalmente, porque isso vai estar enraizado em você, né? Acontecer, eu faço a tua mano, então. O que que acontece? Quando você faz isso sem perceber, é natural. Você vai fazendo, entendeu? E aí, ao longo do dia, você vai notando as situações que vão acontecendo ao seu redor. E aí você faz em pensamento, porque às vezes a gente está no trabalho, né? Às vezes eu trabalho, além desse trabalho, eu trabalho com outra, eu tenho outra atividade. Eu trabalho, eu sou funcionária pública. E eu sou professora. E aí, às vezes, a gente está ali na sala dos professores e chega alguma colega com alguma fala ou alguma fofoca, alguma coisa ali que me incomoda. O que que eu faço? Na minha cabeça, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Né? Divino Criador, limpa em mim o que me conecta com essa fofoca, que me conecta com isso, com essa situação que chegou aqui para mim, né? Então, se aquilo chegou nos meus ouvidos, tem algum propósito. Nada vem a nós que não tenha nada a ver com a gente. Tudo tem a ver com a gente, tá? Então, você naturalmente... Ah, mas e aí? Eu fiz uma vez só, não tem problema. Você identificou um problema, você usou o remédio, que é o Ho'oponopono, pronto, esqueceu, já foi, entrega. Solta, como se diz, e segue tua vida. É assim que eu faço, né? E aí isso vai virando automático. Tá bom, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês. Aproveitem esse desconto que eu estou dando no e-book. Se tiver alguma dúvida, me chama por aqui, ou me chama aí não sei, pelo Facebook, acho que tem que ser no Messenger, né? Obrigada a você de estar aqui. E eu indico que vocês corram, porque amanhã, depois, até meia-noite, eu vou aumentar, realmente, porque tem muito conteúdo num preço muito acessível. Hoje em dia, a gente não compra nem pizza com R$ 20, né? R$ 20 você compra o quê? Nem sei. 2 chocolates, R$ 10 cada um. E isso pode ajudar muito você. Isso pode contribuir, porque você fica ali com aquele guia, com aquele manual. Quando acontece alguma coisa, eu tenho ali na mão. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, um bom feriado amanhã, um bom descanso nesse fim de semana e feliz Páscoa para vocês. Um beijo, tchau, tchau.